Bom, pessoal, boa tarde. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Princípios e Projetos Elétricos pós-curso EAD, onde nessa nossa aula de hoje a gente vai entender um pouco sobre como a gente consegue representar os esquemas elétricos dos elementos que a gente vai conectar no nosso projeto elétrico. Vamos entender os esquemas funcional, unifilar e multifilar, e vamos focar no nosso estudo no unifilar, que é o que a gente vai utilizar no nosso projeto daqui para frente. Então, meu nome é Thales. Vamos falar aqui sobre esse nosso diagrama unifilar, que é o objetivo principal da nossa aula de hoje. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, vamos definir o que seria um diagrama elétrico. Bom, o diagrama, ou o esquema, ele é aquilo responsável por fazer a representação de toda a instalação elétrica ou de parte dela por meio de símbolos gráficos apropriados. A gente tem que entender que esses símbolos eles sempre têm que estar associados a uma legenda, de modo que qualquer pessoa, quando vá ler aquele projeto, entenda do que aquele projeto se trata e quais elementos estão sendo utilizados para a execução do mesmo. Ele é composto por diagramas funcional, multifilar e unifilar, sendo que unifilar vai ser o que a gente vai focar mais na nossa aula. Então, o esquema funcional é o quê? Ele é um esquema que apresenta todo o sistema elétrico e para que você consiga interpretar com clareza e rapidez o funcionamento ou a sequência desses circuitos. Nesse esquema você vê o equipamento do jeito como ele é. Então você não tem problema de interpretar o funcionamento dele, você só olha e vê do jeito que ele foi fabricado. Aí a gente tem um exemplo básico de diagrama elétrico funcional. Então, lembrando lá da nossa aula 1, que eu falei sobre o quadro que existe na nossa residência, aí nós temos a sua representação do esquema funcional dele, né? Onde ele é composto por um disjuntor de diferencial residual específico. Desse disjuntor vão sair barramentos de fase, neutro e terra, que vão alimentar os circuitos. Esses circuitos são protegidos por disjuntores individuais, que estão sendo mostrados. Cada circuito que a gente projetar no nosso esquema vai ser alimentado por esses disjuntores. Além disso, a gente consegue visualizar também interruptores, dimmers e lâmpadas. Então, nesse esquema, a gente vê exatamente como seria montado na vida real, composto pelos fios fase, que vai alimentar o interruptor, sai dele um retorno, que vai voltar e acionar a lâmpada, e do outro lado da lâmpada vai ser ligado através de um fio neutro. Aqui a gente tem outro esquema de diagrama elétrico, sempre lembrando que eles usam as cores específicas que a gente viu na aula passada. Nesse caso aqui, agora a gente está acionando uma tomada, pode ver ela aí, que ela é alimentada por esses três cabos. O cabo azul representando neutro, vermelho fase e verde e amarelo representando proteção ou terra. Okay? Então, nesse esquema a gente vê do jeito que ele funciona. No multifilar, a gente vai representar todo o esquema e seus detalhes, porém nesse caso agora, representando todos os condutores. Por que ela é chamada desse jeito? Multifilar. Porque todos os condutores, independente de quanto sejam, vão ser representados por um traço. Então, ele é multifilar, cada traço vai representar um fio que vai ser utilizado. Multifilar. Ok? Por isso que você vai receber essa representação. Pode ser bipolar, bifilar ou trifilar. É muito utilizado em acionamento de comandos elétricos. Esse diagrama que vai fazer com que em cada fio ele consiga visualizá-lo. Aí tem a ligação de lâmpadas associadas a interruptores utilizando esse esquema. Então aqui a gente tem o fio fase e o fio neutro ligados através de fios distintos, acionados através desses pontos que representam nós ou emendas. O fio fase desce e aciona esses dois interruptores. Primeiro interruptor, segundo interruptor. Quando a gente lembra lá da outra aula, o fio fase, quando passa pelo interruptor, ele vira um retorno. Nesse caso, são dois retornos distintos para acionar duas lâmpadas. Do outro lado da lâmpada, que a gente vai conectar o fio para dar a diferença potencial, que seria o fio neutro. Então, nesse circuito aí, a gente tem essa especificação. Nesse de baixo, é um circuito bem semelhante, só que agora só é um interruptor acionando uma lâmpada. Nesse outro, a gente tem, além dos interruptores, temos uma tomada, que vai estar utilizando o mesmo fio fase para alimentar. Caso essa tomada tivesse um terminal de proteção, que seria obrigatório, ele estaria descendo por essa marcação aí.
E agora, o principal diagrama que a gente vai utilizar no nosso projeto, que é o diagrama unifilar, o diagrama de um fio. Então, o que ele é? É um diagrama onde o sistema elétrico é representado de forma simplificada. Nele, a gente vai identificar o número de condutores e representar os seus trajetos por um único traço, por isso que é unifilar. Então, esse esquema, ele é um esquema que você precisa de maior interpretação, porque ele representa a posição dos componentes, porém, não consegue dizer com clareza o funcionamento e a sequência funcional daquele nosso circuito. Nesse aqui você vai precisar de uma identificação melhor ou interpretação maior de como é que seus circuitos vão estar sendo posicionados. Ok? Para esse diagrama, a gente obrigatoriamente tem que utilizar uma simbologia através de uma legenda. A norma, ela trata vários símbolos. Cada projetista pode tentar criar um novo símbolo, desde que eles sejam padronizados através de uma legenda. Então, o que a gente tem aí? Nesse nosso exemplo, a gente tem alguns símbolos de referência para quadros. Ninguém aqui vai precisar decorar todos, ok? Vamos só tentar lembrar de alguns que a gente vai utilizar no nosso projeto mais à frente. Esse primeiro é um quadro geral de luz e força aparente, então seria o nosso quadro de distribuição que vem do medidor. Esse outro é o mesmo quadro, porém agora está sendo instalado de forma embutida, ou seja, dentro da parede. Esses são os quadros geral de luz e força. Quando sai desse quadro de distribuição, a gente pode ter quadros parciais ao longo da residência, que são representados por uma achura completa, que são os dois quadros aí de cima. Também, um sendo aparente, ou seja, ele pode ser visto, e o outro sendo embutido. Ele tem sua parte toda embutida na parede. Agora a gente entra na seção de dispositivos de comando, ou pontos de comando. Seriam os interruptores, que é representado por esse círculo. Esse primeiro que eu estou mostrando é o interruptor de uma tecla, duas teclas e três teclas. Cada tecla é representada por uma letra. Esses são os interruptores simples. Esses outros dois de baixo são interruptores especiais, todo achurado é o three-way e o outro four-way. Essas letras são acima dos interruptores, representam os pontos de comando que os interruptores conseguirão acionar. Então, se ele possui uma letra A, quer dizer que esse interruptor vai ligar a lâmpada que esteja associada à letra A. E por aí vai. E como é que eu vou representar essa lâmpada? Dessa forma que está sendo mostrado nesse slide a seguir. Então, o que a gente tem? Esse primeiro é uma lâmpada que possui alguma especificação. Uma lâmpada na parede, lâmpadas fluorescentes e por aí vai. Cada lâmpada dessa, ela, quando é colocada no circuito, ela tem que receber um conjunto de informações para que o projetista consiga ler, como o número do circuito a que ela está associada, o ponto de comando ao qual ela está associada, que a gente viu no slide passado, e a quantidade e a potência das lâmpadas que estão associadas àquele ponto de luz. Lembrando que o ponto de luz indica o ponto onde existe luz, não necessariamente a quantidade de lâmpadas associadas a ele. Okay? Então, essa é uma forma de conseguir essa representação. Essas lâmpadas sempre têm que estar nos cômodos associados ao interruptor. Agora, o que é que falta a gente entender são os outros pontos de utilização, que são as tomadas. Aí a gente tem as três representações de tomadas, que é através dos triângulos, onde elas podem ser tomadas baixa, a 30 cm do piso, tomadas média a 1,30 m do piso e as tomadas altas a 2 metros do piso acabado. A tomada também recebe indicação, que representa a sua potência ou o seu circuito associado. A gente vai ver mais lá na frente como é que define. Qual é a regra? A potência da tomada só deve ser colocada caso ela seja diferente de 100 VA, que é o valor padrão. Mas isso tudo pode ser representado através de uma legenda explicativa. Aqui são só alguns tipos de símbolos. Lembrando que eles não são únicos. Agora a gente vai ter os símbolos que a gente mais vai utilizar no nosso projeto. São os símbolos que representam. Lembra que eu falei que era unifilar, né? Os fios fase, que é representado por um traço. O fio neutro, que é representado por esse L de cabeça para baixo. O fio retorno, que é representado pela metade da fase. E fio terra, ou de proteção, que é representado por esse T. Esses fios vão estar dentro de eletrodutos, que vai fazer com que a nossa leitura seja uma leitura mais limpa, sem ser tão poluída. E esses eletrodutos são representados por traços que vão passar por todo o nosso circuito. Dentro desse eletroduto, a gente vai colocar os fios. Ele pode ser embutido na parede ou no teto, que vai ser contínuo, ou embutido no piso, que ele vai ser essa representação de pontilhada. Além disso, a gente também representa a espessura daqueles eletrodutos, ou sua bitola. Ok?
Então, dentro dos eletrodutos, a gente vai colocar fios que vão trespassá-los. Aqui tem um exemplo de como é que é um diagrama unifilar básico de um cômodo de uma residência. Para a gente olhar para esse diagrama, o que a gente tem que entender? Que esses símbolos eles são padronizados para que a gente consiga identificar aqui. Isso está sendo circulado. É um ponto de luz no teto, representado por uma letra de comando A, que é ligado por esse outro interruptor, que também possui a mesma letra de comando. Além disso, essa é uma lâmpada de 60 watts, que está associada àquele interruptor. Isso que eu marquei agora é um quadro de luz, que recebe os fios de alimentação para ligar as tomadas, que são esses pontos que eu estou marcando. Como elas não possuem achura, são tomadas baixas, associadas ao circuito 2. Além disso, esses eletrodutos, como eles são todos eletrodutos contínuos, eles são ou embutidos no teto ou na parede, e dentro dos eletrodutos a gente tem os condutores. Nesse caso, neutro, fase e terra, de 2,5 associado ao circuito de número 2, então sua espessura é 2,5. E nesse outro exemplo, a gente tem um fio neutro e fase associado ao circuito 1. Como não tem marcação de bitola, é um fio de bitola 1,5 padrão. Mas, de novo, tudo isso pode estar colocado na legenda. E esse outro marcado aí é um fase e um retorno associado ao circuito 1, letra A. Se é letra A, o que significa? Que ele está ligado a esse interruptor de uma tecla, letra A, que aciona esse ponto de luz presente no teto. Então é assim que a gente consegue ler o circuito. Vamos dar uma olhada nesse outro aí. Um outro cômodo com elemento novo. Que elemento novo é esse? É esse interruptor totalmente achurado. É o interruptor three-way. Por que eu sei que ele é three-way? Porque tem na norma da legenda, mas também pela quantidade de retornos que ele vai possuir. Um vai possuir 2 retornos em uma fase e o outro vai possuir 3 retornos, ou seja, 3 caminhos para a corrente passar. É o three-way. É outra diferença que existe nesse nosso circuito. É o único tipo de diagrama que vai existir, de esquema que vai existir? Não. A gente pode pegar no diagrama de filar, usar outras representações, como essa que está sendo mostrada no slide. Essas representações dependem do projeto, vocês também podem entender. O que a gente vai entender? Aqui, ao invés do ponto de luz no teto ser simplesmente um círculo, ele é um círculo que possui marcações para a colocação dentro dele da potência, número do circuito e do elemento de comando. O interruptor não é mais uma bolinha, é uma letra S. A tomada não é mais um triângulo, é outra bolinha. Então, dependendo do que você estiver utilizando, você vai ter uma legenda específica para aquilo. Onde é que isso aí pode ser utilizado? Você pode estar lendo o projeto elétrico e, de repente, se deparar com um projeto que utilize essa nomenclatura. Esse está um pouco mais polido porque ele mostra a residência toda, mas a gente prestar atenção nos detalhes, ele está usando o diagrama unifilar e a representação que ele está fazendo é desse outro esquema que eu mostrei. Ó. Ele tem uma lâmpada de 100 VA, ou 100 watts, ligados no circuito 1, associados ao ponto G. Esse ponto está representando esse outro interruptor que está sendo circulado. Então, esse interruptor S liga essa lâmpada no centro do cômodo do banheiro. Aí está de novo a legenda só para a gente utilizar. Aqui tem outro corte que mostra uma parte daquela residência e como é que seria a sua instalação na casa através do modelo de vistas. Okay? Então, depois de a gente viu isso aí tudo, o que a gente pode pensar? Como é que eu vou ligar esses elementos? Como é que eu sei o que é que tem que ter no interruptor, na tomada e na lâmpada? Como eu falei na aula passada, para o interruptor, sempre a conexão vai ser feita da seguinte forma. Ele é um elemento que recebe um fio fase para acionar a lâmpada. Então o que é que tem? Nesse nosso eletroduto a gente tem um fio neutro, terra e fase, representado por essa nomenclatura que está sendo circulada aí. E depois que essa nomenclatura for identificada, o que a gente vai observar? O neutro está indo diretamente para o receptáculo da lâmpada. O terra, nesse caso, é um aterramento opcional, que a gente está vendo aí, está aterrado na carcaça da lâmpada. E no outro ponto da lâmpada tem esse fio preto que está indo para o interruptor. Quando ele passa pelo interruptor, esse fio, na verdade, era um fase que veio através do nosso eletroduto. Então, no interruptor a gente tem o quê? Um fio fase, passa por ele, vira retorno e liga a lâmpada. Como é que isso vai ficar? Esquema funcional, sendo mostrado aí, onde a gente consegue verificar sem maiores problemas todos os fios que eu mostrei no outro slide.
esquema multifilar, onde os fios fase, neutro e proteção são representados por traços diferentes, a gente pode observar aí. E o principal, que é o esquema unifilar, onde a gente tem um ponto de luz sendo acionado pelo interruptor. E dentro dos eletrodutos, a gente tem os fios fase, neutro e terra, de 1,5 de espessura, associados ao circuito 1 para acionar o ponto de luz existente. Se for uma tomada, o que é que vai mudar? Para a tomada, sempre vão ser os 3 fios, fase, neutro e terra, que está sendo mostrado aí. Esses fios estão alimentando essa tomada 300 watts ligados no circuito 1. Aí tem tanto a representação funcional, por fase, neutro e terra, quanto a representação multifilar, quanto a representação unifilar. Se eu acoplar os dois, interruptor e tomada, o que é que vai mudar? Nada. Vocês vão utilizar mais fios, mas nesse caso, ó, ele tem esse elemento ligado em conjunto. Quando esse elemento é ligado em conjunto, para esse circuito específico, ele vai estar utilizando tanto para a tomada quanto o interruptor a mesma fase. Então a gente tem que observar, de um lado está entrando o fase no interruptor e na tomada. Do interruptor, o fase vira retorno e aciona a lâmpada, e na tomada do outro lado nós temos o neutro, que também é utilizado na lâmpada. Para fechar a tomada, a gente só utiliza o terra, que ele aterrou a carcaça da lâmpada e aterrou o ponto de tomada. Aí nós temos a representação multifilar, que eu acho mais complicado de entender, e a interpretação unifilar, que eu acho mais simples da gente conseguir entender. Temos um interruptor e uma tomada ligados, acoplados. Temos os 3 cabos de 1,5 associados ao circuito 1, fase neutro e terra, e o acionamento da nossa lâmpada. Aqui o que é que nós temos? Mesmo esquema, só que agora são um interruptor simples acionando 2 lâmpadas. O que é que vai passar? O retorno que sai do interruptor, ele é jampeado, ou seja, ele é utilizado em 2 lâmpadas diferentes, para que essas 2 lâmpadas sejam ligadas pelo mesmo ponto de comando. A lâmpada recebe essa letra de comando A, que é a mesma letra que está associada ao interruptor que vai ser utilizado. Aí está a representação. Se vocês olharem, o fio retorno, ele é o mesmo que vai para as 2 lâmpadas. O que é que muda? Que ele é feito um jump, que faz com que ele ligue a primeira e a segunda lâmpada. A primeira lâmpada sendo ligada por esse retorno, é feito um jump e liga-se a segunda lâmpada pelo mesmo retorno. Ou seja, você possui um ponto de comando. A quantidade de retornos nos diz quantos pontos de comando a gente vai ter. Okay? O que nós temos agora? São 2 pontos de luz comandados por um interruptor de 2 seções. Pessoal, se são 2 seções, é porque serão 2 retornos ligando 2 lâmpadas distintas. Se vocês olharem, as lâmpadas têm os pontos de comando A e B que vão ser ligadas. Agora a gente vai para o nosso interruptor específico, especial, que é um interruptor three-way. O que é que o three-way é feito? Ele é um interruptor onde, de um lado, nós temos uma fase de 2 retornos e no outro nós temos 3 retornos. Então, fase entre o primeiro interruptor, e lá saem 2 retornos que vão interligar com outro interruptor paralelo, e do segundo interruptor volta o retorno para ligar a lâmpada. Aí nós temos a esquematização dessa nossa ligação, funcional e unifilar. O outro especial que nós temos é o interruptor four-way. Nesse interruptor four-way, além dos 2 interruptores paralelos three-way, entre eles nós vamos ter o quê? Um interruptor que a gente chama de intermediário, que vai possuir 4 fios de retorno. Ele vai ficar entre esses 2 paralelos e vai servir de caminho intermediário entre os retornos de um interruptor e o outro que vão se tocar. Nele, sempre vão ser utilizados 4 retornos. Okay? Aí está a esquematização, né? Lembrando que interruptor four-way são 3 interruptores ligando a mesma lâmpada. Okay? Então aí temos 1, 2, os totalmente rachurados são interruptores paralelos, e no meio deles nós temos um rachurado pela metade, que é o interruptor intermediário, ou four-way. Esse é um pouco mais complexo de ligação, mas a gente observar, ó, todos os interruptores possuem o mesmo ponto de comando A, que é o que liga a lâmpada. E esse interruptor triplo é nada mais nada menos que um interruptor de 3 seções ligando 3 lâmpadas distintas. Cada lâmpada com seu próprio retorno e cada lâmpada associada a um ponto de comando A, B e C. Cada letra distinta quer dizer que são pontos de comandos distintos. Okay? Então, sempre que a gente for fazer o projeto, tem que lembrar disso. Letras distintas associadas a pontos de comando distintos. Interruptor de 3 teclas, A, B, C. A ligando a primeira lâmpada, B ligando a segunda e C ligando a terceira lâmpada associada. Tudo ok?
Vamos agora tentar resolver alguns exemplos. Ó. A gente vai pegar esse esquema multifilar e transformar no diagrama unifilar associado. Esse multifilar é o que a gente tem. No fio fase e o neutro ligando essa lâmpada. Então temos a lâmpada, fase e neutro. Como é que eu apresento fase e o neutro unifilar? Passo um traço para representar o fase e um outro traço com o L de cabeça para baixo para representar o neutro. Está feito o nosso esquema unifilar. Nesse caso aí, na letra B, o que é que muda? Muda que agora a gente tem um interruptor entre os fios e a lâmpada. Então, o que é que nós vamos ter? Interruptor com a letrinha A, vai ligar a lâmpada com a letrinha A. Então, fase entra no interruptor, sai dele o retorno, esse retorno liga a lâmpada. Tá aí o fase e o neutro. O neutro vai ficar na lâmpada, o fase vai entrar no interruptor e vai voltar nele o retorno. Está feita a letra B. Na letra C, o que a gente vai ter? Vai ter um interruptor de duas teclas, tá aí ele, ó, ligando duas lâmpadas diferentes, com dois pontos de comando. Então nós temos fase neutra, desce fase, retorno, retorno, para o interruptor duas teclas. Por que são dois retornos? Porque são duas teclas diferentes para lâmpadas distintas, uma lâmpada A, outra lâmpada B. Primeira tecla liga essa lâmpada, segunda tecla liga essa outra lâmpada, que vai receber também o retorno, também o neutro. Nesse, o que a gente tem? A gente tem, pessoal, um interruptor three-way, juntamente com uma tomada. Então, o que a gente vai fazer nele? Nesse tipo de interruptor, a gente vai colocar, em um deles, vai ter que estar associado fase e dois retornos, e no outro, três retornos. Juntamente com isso, a gente vai associar fase, neutro e terra para acionar a tomada. Então, fiz esse puxado aí para colocar fase, neutro e terra para a tomada, os dois retornos para o interruptor e o outro fase já vai estar utilizando, porque ele está usando dentro da tomada. Para o outro interruptor, três retornos. Eles vão ligar as mesmas lâmpadas, então é retorno e neutro para a segunda lâmpada, retorno e neutro para a terceira lâmpada. Ok? Esse foi o nosso primeiro exemplo. Então, segundo vocês tentarem fazer, desenhar esse diagrama unifilar, tenta desenhar e me envie. Qualquer coisa vocês tentem entrar em contato comigo, certo? E a gente nas próximas aulas vai continuar o nosso projeto. O projeto vai começar a fazer a utilização disso que a gente está fazendo nesses exemplos através da colocação dos elementos no nosso circuito. Ok? Então, um abraço para todo mundo e tchau!